Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no programa EngieCast nós temos uma doutora e psicanalista. Vai falar sobre relacionamento, vai dar uma aula pra gente, muito importante. Quero agradecer a presença, doutora Isa. Isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Que bom. Hoje você vai explicar um pouco mais pra gente, né, sobre a sua área de atuação, contar a vida dos casos, né? E vamos começar falando por você. Certo. Bom, meu nome é Isa, eu sou advogada, administradora de empresas, psicanalista e atualmente sou mestranda. Eu faço mestrado em inteligência emocional, que é justamente para poder aprimorar aí os meus atendimentos em relação a direito de família, que é onde eu atuo mais, especialmente com pessoas que estão sofrendo aí relacionamentos tóxicos abusivos, tentando sair de um relacionamento ou que tenham saído e não tem ali um equilíbrio emocional suficiente para se proteger a si mesmo, a sua integridade física, emocional e patrimonial também. E deixa eu fazer uma pergunta, como é que decidiu fazer direito? Quando eu fazia administração, que foi minha primeira faculdade, meu primeiro bacharelado, eu fiz alguns estágios, trabalhei em algumas empresas e todas as vezes que eu entrava, falavam para mim, você tem muita facilidade com texto, com interpretação de lei, vou colocar você no jurídico. Então, eu sempre ia parar no jurídico. E eu gostava bastante, né? Gosto muito de leitura, gosto muito de literatura, gosto muito de redação. Então, eu vi que realmente eu tinha uma facilidade ali na escrita e trabalhava com processos sem estar na área. Então, foi onde eu pensei, eu acho que eu vou estudar direito. E aí eu estudei. E você serve de exemplo para muitas mulheres, né? Você como empresária, uma pessoa assim que tem esse dom de ajudar as pessoas, né? E daí com isso você viu que era um grande... estava subindo na carreira, é isso? Na realidade, assim, o meu intuito principal era ajudar as pessoas que passam por relacionamento tóxico abusivos, né? Porque eu consigo ver que muitas pessoas elas não são enxergadas naquilo que é a dor principal. Essa dor que não deixa marcas, que é a dor na alma. Então, você passar por um divórcio, por exemplo, já é algo absurdamente desgastante. Independente se existe amor, se ainda existe algum tipo de sentimento, mas é uma família que se destrói, é um sonho que se acaba. E aí, quando tem filhos, então, aí também envolve a questão dos filhos ficarem emocionalmente fragilizados. E eu percebia que essas pessoas, esses clientes, eles se viam ali muito isolados, não tinha um entendimento específico do que eles estavam passando internamente. E é muito, muito diferente você tratar de um divórcio, digamos assim, que comum, um divórcio onde as pessoas realmente não deu certo, a gente resolveu se separar, é isso mesmo. Um divórcio, vamos dizer assim, saudável, né? De um divórcio que envolve, que está dentro de um relacionamento tóxico, abusivo. É muito diferente, porque a pessoa que é a abusadora, ela não quer deixar a outra ir embora, porque a outra é uma vítima, onde ela tem o suprimento dela, ela vai cada vez mais destruir aquela pessoa, e aí quando divorcia, ela quer vingança, ela destrói todo o patrimônio, ela acaba querendo, a abusadora, eu digo, né? A pessoa abusadora, seja homem ou mulher, porque tem nos dois lados, quer tirar a guarda dos filhos, inventa situações para que afaste o genitor ou a genitora dos filhos. Então, são situações que, se você não tiver um olhar mais específico, né, um olhar mais delicado em relação a isso e um ouvido para realmente escutar essa pessoa numa consulta jurídica, com um olhar mais atento, então realmente pode ser que aquilo seja um pesadelo ainda maior, aquele divórcio. E o que te ajuda é porque você é psicanalista, né? Isso, então aí foi... Não só o lado que nós estamos falando humana, mas também não só pela lei, mas também pela pessoa, né? Exatamente, não enxergar só o direito, mas também a pessoa como um ser humano que tem o direito também de ser feliz, de ser ouvido, de continuar a vida, né? E conta alguns casos que aconteceu. Olha, dentro dessa questão de relacionamentos tóxicos, abusivos, a gente vê muitas situações, tanto de famosos, que a gente mesmo? Tem muitos casos famosos. Um exemplo mais atual que podemos falar é o caso da Ana Hickman, por exemplo, né, onde ela sofreu um relacionamento tóxico abusivo, as provas estão aí, tem muitos vídeos, né, dele sendo muito grosseiro, e também ele bateu na Ana Hickman, o ex-marido dela, né, e
como todo relacionamento tóxico, a pessoa quer destruir, quer entrar com um monte de processo contra a pessoa para tirar o patrimônio, para tentar desestabilizar a pessoa emocionalmente ainda mais. Então, falando de alguns casos em específico, eu tenho, por exemplo, um divórcio atualmente, onde o rapaz, ele é um homem estelionatário, então ele se viu ali numa oportunidade de ter ao lado uma mulher estabilizada, uma empresária bonita, evidentemente, onde para ele seria um troféu, seria um status, né? Então, quando ela viu ali, ela percebeu ali traições, percebeu que ele vivia uma vida paralela e que ela estava ali apenas para permitir que ele estivesse no mesmo patamar que ela resolveu ali se divorciar, né? E aí nisso eu sempre tento o consensual, que é quando os dois concordam para tentar. Acho que todo advogado a princípio busca isso, né? Fazer um consenso, mas com um narcisista, ou com uma pessoa psicopata, com uma pessoa que tenha um transtorno de personalidade, ou que a gente suspeite que tenha pelo comportamento, porque é evidente que não é possível laudar, quem lauda é um médico, né? Mas o comportamento muito característico de um abusador emocional. Então, mas eu ainda tento, mesmo assim, o que é muito difícil, e muitas vezes eu consigo fazer um consensual com esse tipo de pessoa. Porém, nesse caso, ele chama muita atenção, porque eu tento ali fazer com que a pessoa tenha confiança nesse abusador, de conversar ali comigo, para que eu possa mostrar que o melhor caminho é um consenso. E aí, quando ele se viu ali muito à vontade para falar, e realmente me parece que ele ficou confiante em mim, ele disse assim, olha, eu realmente tenho interesse de destruir, quanto mais eu puder, eu irei. Então, isso me chamou muita atenção, né? Porque a pessoa acabou ali falando qual é o interesse dela. E aí eu ainda disse assim, olha, mas você nesse tempo de casado, você teve muitas boas condições ao lado dela, ela pôde te proporcionar, não já tá bom, vamos tentar um consensual, cada um segue o seu caminho. Aí ele falou, não, a senhora está errada. Antes mesmo de casar, ela me proporcionava muito mais, era muito melhor, então eu não vou sair sem nada desse relacionamento, eu vou tirar o que eu puder. Meu Deus. Então, assim, são pessoas realmente más. São pessoas que realmente têm uma índole perversa, uma falta de caráter, é uma questão relacionada exatamente ao caráter, né, da pessoa. E aí, geralmente, quando terminam, já estão com outras. Então, geralmente, a maioria dos casos, e esse caso mesmo em específico também. Casado, já começa ali, a gente chama de terceirizar, ele vai terceirizando ali uma outra pessoa, porque ele quer o suprimento. O que é o suprimento? É ficar elogiando, chamando a pessoa de todos os nomes bons. É claro que você tem que elogiar o seu parceiro sempre, precisa, né? Uhum. Então, é necessário. Mas ali é o caso que a pessoa necessita mesmo daquele suprimento. Ela precisa se sentir a melhor pessoa do mundo. E quando você casa, a paixão passa e vem o amor. Sim. E o amor está nos detalhes, né? Então, é no dia a dia, no cuidado, enfim. Mas essa pessoa, ela precisa realmente se sentir muito, muito melhor do que qualquer outro. Está acima dos outros. Então, para uma pessoa narcisista, por exemplo, todos os outros são inferiores. Isso é fato. Ninguém está no mesmo nível. Então, ele precisa desse suprimento de terceiros também. Alguém fica falando, nossa, você é maravilhoso, isso e aquilo. E aí ele promete coisas e essa pessoa é praticamente uma namorada fora do relacionamento, né? É bem complicado, assim. E dá para saber quando uma pessoa já é assim logo de cara, para a pessoa já não ter esse futuro trágico de ter separação? Eu acho que assim, eu sempre uso uma frase, que o conhecimento liberta. Então, realmente, as pessoas precisam buscar conhecer com quem vão se relacionar. Então, olhar na internet, buscar saber se a pessoa tem processos, que tipo de processos são esses. Isso é público, a pessoa pode pesquisar nos sites do Tribunal de Justiça, no próprio Google, colocar lá, né, o CPF da pessoa, o nome completo da pessoa. É claro que às vezes a pessoa é homônima, tem nomes muito parecidos, né? Mas buscar ali, saber quem é aquela pessoa. E um grande alerta se for um homem, por exemplo, e o homem fala, minha ex é louca, eu não quero que você se aproxime, não converse com ela é bloqueada, nem queira falar porque ela vai deixar você maluca, ela é ciumenta. E aí, geralmente, quando o cara fala que a ex é louca,
é porque ele colocou aquele título nela porque ele quer fazer com que todo mundo pense que ela é louca e não se aproxime para não saber a verdade. E na verdade é ele. É isso, exatamente, evidentemente. Então, ele faz isso para se proteger. Muitos casos mudam de cidade para poder fazer a fama novamente, né? Criar uma nova história. Quando ele percebe que não é possível fazer isso onde ele está, ele vai para outro lugar para recomeçar do zero com uma nova história, né? Uma imagem ilibada. Nossa. E envolve crianças? Os casos envolvem crianças, né, no sentido de que quando é um relacionamento que tem filhos, e aí essa pessoa que é abusadora, seja o homem ou a mulher, né, vai dificultar bastante ali o relacionamento com o filho, vai tentar a guarda, vai tentar tirar, e muitos homens, quando é no caso do abusador ser homem, ele acaba pedindo para sair do emprego, para dizer que está desempregado, para não pagar pensão e para ver a pessoa, a vítima, na miséria. E aí que está a grande questão, não se importa se os filhos também ficarão na miséria. O importante para uma pessoa abusadora, para um narcisista, é fazer com que a criança, com a vítima sofra, ainda que a criança sofra junto. Não se importa. E aí quando vê que a pessoa está à míngua, fala, agora eu vou tirar a guarda, porque você não tem condições de cuidar. Você não tem condições. E muitas vezes a vítima ela não consegue se recolocar facilmente no mercado de trabalho. Então demora um pouco mais. E aí vem a questão emocional. Aí cria-se mais dificuldade para se recolocar. E muitas vezes acaba perdendo a guarda da criança por conta do próprio abusador que deixou essa pessoa na miséria justamente para tirar. Então tira-se a dignidade, tira-se o filho, tira-se ali, inclusive, a vontade de viver. Muitas vezes essas pessoas suicídio? Chegam, muitos casos aí também, até que já passaram na TV também, de pessoas, de mulheres que acabam se suicidando, né? E muitos homens também com ideação suicida, às vezes pessoas que têm tudo para ter uma carreira longínqua, assim, realmente ter muitas coisas na vida e acabam pensando e às vezes chegam, infelizmente, ao suicídio. E agora a gente está no setembro, que a gente chama de Setembro Amarelo, né? Apenas de uma forma simbólica para falar de algo extremamente importante, que é a saúde mental, a saúde emocional. E por isso, voltando ao que eu disse no início, é importante que o advogado ele tenha um olhar específico para esse lado da vítima, né, que no caso é o cliente, né? Então não é somente um divórcio, uma separação, uma regulamentação de visitas, né, uma regulamentação de guarda. A gente tem que entender o caso, ainda que gaste toda ou quase toda a consulta jurídica para ouvir essa pessoa. Quando eu faço uma consulta jurídica, quase que toda a consulta jurídica é com a pessoa chorando. Porque ela vai contar, e eu faço algumas perguntas, como que foi o relacionamento, como que vocês estão hoje, vocês conversam, então eu vou perguntando e a pessoa acaba tendo aquela confiança de contar, e aí eu consigo identificar que é um relacionamento tóxico, né, e aí as pessoas que são vítimas, o que fazem? Eu não quero nada, eu só quero paz, se ele quiser ficar com tudo, deixa, eu não aguento mais isso. E aí que entra o meu trabalho, não é assim. Você quer paz, ele vai ter que te dar paz, ainda que a gente peça uma medida protetiva, porque se você abrir mão dos seus direitos, como que você vai ter paz lá na frente? Como que você vai conseguir manter o teu filho, ou se não tiver filho, manter a si mesma, até que você se recupere emocionalmente, com gasto com terapia, às vezes medicamento psiquiátrico, até que essa pessoa possa se reerguer e continuar a vida. Enquanto o outro já tem ali, com certeza, em paralelo, uma outra pessoa, geralmente assim, e de longe, né, para que essa pessoa não tenha contato com a ex, não saiba a realidade dos fatos, e se repete, porque não muda. Se a gente estiver falando realmente de um narcisista, não mudam. Nossa, é bem pesado, né? É, bem pesado. E é muitos casos? São vários casos, né? Muitos deles envolvem abuso infantil, pedofilia, né? São muitas situações assim que realmente chamam a atenção, né? De uma forma que às vezes chego a pensar mesmo que no judiciário, por mais que a gente tenha ali, claro, profissionais absurdamente capacitados para tudo que se fala sobre direito com base no que está a lei, a gente não tem ali muitos profissionais capacitados para enxergar essa situação. Acabam ali generalizando, achando que realmente, no caso que, por exemplo, uma mulher quer proteger uma filha de um abusador, de um genitor abusador,
aí ela acaba sendo taxada como uma mulher que quer impedir o pai de ver a filha, de crescer com a filha. Só que ela é a única testemunha ali que vivenciou um abuso, que viu o genitor abusando da filha. E aí, hoje em dia, temos essa corrente aí de entendimento judiciário, onde que a genitora, a mãe, está fazendo isso por vingança do pai, não quer que o pai se aproxime, mas muitas vezes não é isso. Então, tem que ouvir a criança, tem que ter ali um estudo psicossocial, muitas vezes levar o genitor a um acompanhamento psiquiátrico, uma investigação mais profunda para saber se ele tem algum transtorno de personalidade, uma psicopatia, se ele pode ser ou não um pedófilo. Então, tem muitos casos assim que a gente precisa realmente ter uma atenção maior, né, nesse sentido. Entendi. Bom, fora esses casos, que outro caso te chamou muita atenção, assim, que você achou assim, que foi o máximo, que isso nunca poderia acontecer? Em relação a relacionamentos tóxicos, exato, abusivos. Olha, muitos clientes, eles já têm um advogado, por exemplo, né? E um caso foi assim, me chamou muita atenção. Então, uma cliente que me procurou para fazer uma consulta jurídica e me contar sobre o caso dela. E ela já tinha um advogado. Por mais que ela tivesse contado todas as situações de fato que levaram a crer ali, ao meu olhar, que a criança envolvida, né, no caso, um casal que tinha se separado, que viveram pouco tempo junto, e uma criança que supostamente foi abusada. Né? Então, essa genitora, ela não tinha essa noção de que a criança tinha sido ali abusada. Por quê? Porque ela sofreu tanta violência psicológica com esse parceiro que ela via, e aí o que eles fazem? Ele fala assim, você tá louca? Você está dizendo que eu estou abusando da criança? Você é maluca. Então, eles começam a fazer assim, e aí com tanta violência psicológica, a pessoa começa a duvidar de si, que a gente chama de gaslight, que é o nome que se dá a esse comportamento do abusador de tentar fazer com que a vítima duvide de si mesma, da própria sanidade. Então, enquanto ela estiver naquele ambiente tóxico, ela não vai conseguir mudar a visão dela em relação às coisas, porque quem comanda tudo é o abusador. Não enxerga, né? Não enxerga. Então, depois de terminado o relacionamento e pela violência psicológica praticada contra ela, né, com todas a medida protetiva, enfim, e ela me procurou, eu conversando numa conversa com ela, numa consulta jurídica, mas que eu levei mais para saber sobre todo o contexto da história, ela me contando de algumas situações, aquilo me acendeu os alertas, né, que são os gatilhos, os famosos gatilhos. Aí eu comecei a questionar, perguntei, mas espera, me conta um pouquinho mais sobre essa situação. E aí, nisso dela falando, foi caindo a ficha dela. Que aquilo que ela estava me contando poderia ter sido um abuso mesmo, real. Ela não tinha tido essa noção. E aí, com isso, né, entrei em contato também com o terapeuta da pessoa, e aí tive uma conversa, coisas que os advogados não fazem. Exatamente. Então, peraí, deixa eu tentar conversar com essa terapeuta. É claro que o terapeuta não vai me falar o que ela fala, ele não é essa a questão. Mas, muito pelo contrário, eu mesma levar essa situação para que a terapeuta se aprofunde nisso com a paciente dela, para que eu possa ali também ajudá-la nesse sentido. Então, de uma forma de proteger a criança. E aí, nisso, eu fui pesquisar também sobre essa pessoa e consegui descobrir muitas coisas sobre essa pessoa que levam a crer que seja realmente um abusador. Então, e aí a gente levantou toda essa hipótese. E aí o que me chama a atenção é que o advogado anterior não teve esse ouvido para essa cliente, né? De forma alguma. Tanto é que pediu ali para que fosse regulamentado uma visita normal, a cada 15 dias com o genitor. Nossa. Pega na sexta, devolve no domingo. Espera, a gente está falando de um abusador, como assim? Então, eu tive uma consulta jurídica, foi mais de uma hora, não fico naquele, uma hora de conversa, não. Eu permito que, se eu tiver um tempo, que se estenda aquilo, né? Para que eu possa ouvir mais, porque a minha intenção ali é proteger a pessoa. Né? Não é tão somente lidar com aquilo que a gente chama de burocracia, é pegar, você tem filhos, tem patrimônio, 50% para cada, Natal com o pai nos anos ímpares, com a mãe nos anos pares, não é assim que funciona. E hoje em dia a gente tem um número cada vez maior de abusadores,
cada vez maior. Então, as pessoas pensam que narcisismo é uma palavra de modismo, e não é. Não é. Então, é uma coisa que cada vez mais está aparecendo. Por quê? Porque hoje a gente tem internet, então a gente tem acesso ao conhecimento, a gente consegue... Toda a informação, né? Toda a informação, tudo pronto. E deixa eu fazer uma pergunta. Daí, nesse caso, você conversou com a criança ou não? Não precisou? Não precisou conversar com a criança, né? Mas a própria criança, ela acabou ali expressando algumas coisas que o genitor fez com ela. Então. E você foi fundamental, então. Foi. Você vê como tem uma grande diferença, né? Muita de ter um advogado especialista já nesse ramo. Sim. E ter um outro advogado que não tem esse dom, né? Esse conhecimento de saber a fundo o caso, né? Exatamente. E eu fui estudar psicanálise exatamente por isso, porque desde quando eu me formei no direito, eu sempre tive um olhar mais humanizado para o cliente, mas assim, não tinha o conhecimento necessário ali que eu acreditava que era necessário para atender ainda melhor, porque eu via que tinha, claro que eu escutava, eu ouvia, mas tinha que ser mais objetivo para que eu pudesse descobrir, né, ali o que poderia ter por trás daquilo tudo, que pudesse ajudar melhor as pessoas, né, os meus clientes. E aí foi quando eu resolvi estudar, né, acabei me focando ali também na psicanálise e buscando estudar mais e mais. Estão fazendo esse mestrado agora em inteligência emocional para que eu possa ajudar mais esses clientes, né? Um outro caso também que eu me lembrei agora que foi muito interessante, de um divórcio sem filhos, né? Onde o abusador ele sempre tenta até o último momento manter a vítima, não quer perder de forma alguma. Então, quando eu conversava com a minha cliente, eu falei com ela, bom, vou tentar um consensual, né? Como eu disse, eu sempre tento consensual antes de ir para o litigioso. O litigioso é quando não há acordo, o consensual é quando há um acordo, ok, vamos fazer o divórcio. Um advogado só, pode ter dois, mas não precisa, então é mais econômico, inclusive. E aí eu tentei falar com ele, né? E aí eu ouvi, ele, claro, sempre tenta se mostrar vítima, sendo, coitado de mim e tudo mais, e eu tenho, com toda a minha experiência, sei lidar com isso e às vezes até mostrar que ele tem razão em alguns pontos, para que ele possa se sentir confiante, porque é um consensual. Isso não é enganar a pessoa de forma alguma, mas sim me mostrar, olha, estou aqui para te ouvir também, fique à vontade, da mesma forma que eu ouvi a outra parte, não é? Só que aí essa pessoa era incrível, porque a minha cliente, ela tinha muita dificuldade para lidar por conta da questão emocional com as investidas dele, porque ela estava decidida, queria se divorciar, mas aí ele muda totalmente, né? A gente chama de love bombing. Love bombing é a fase do... Tantas palavras diferentes que a gente está aprendendo hoje, você vê? Isso mesmo. É a love fase bombing? Love bombing. O que é isso? Bombardeio de amor. É a fase em que a pessoa vê que o outro não quer mais, né? E aí a vítima, no caso, não quer mais, e aí a pessoa tem, não, agora eu vou enchê-la de amor, vou fingir que eu sou aquele cara que ela conheceu lá atrás, porque eu não quero perder essa pessoa, porque é uma pessoa bonita, uma pessoa trabalhadora, faz tudo pra mim dentro de casa, né? Me ajuda a pagar as contas, e ela pensa que tá tudo de boa, enquanto isso eu tô saindo com outras mulheres, por que eu vou perder essa pessoa? E aí começa a mandar flores, vai buscar no trabalho, coisa que não fazia de forma alguma, trata como uma princesa, né? E aí a vítima, o que acontece? Aí quem vê de fora fala, né, o pessoal fala, mas é muito boba, porque tá na cara que é uma tentativa de manter, mas não é que a pessoa é boba, a pessoa, ela está sofrendo esse relacionamento, geralmente são relacionamentos longos, tá? E ela está ali há muito tempo, há anos, então o subconsciente daquela vítima ainda espera uma mudança. Por isso que demora tanto para sair do relacionamento. Então, não é que a pessoa é boba, que é besta, que não está enxergando. Dentro dela, ela tem ainda aquele desejo, porque ela acaba se tornando uma dependente emocional. Não tem um apego, mais ou menos? Exatamente. É material e também emocional. Mais o emocional, Mais 100% emocional. Não é nem o material. O material pode ser que o cara proporcione alguma coisa, mas, na verdade, quando se separa, no fim, a pessoa percebe que era ela que mantinha tudo. A própria vítima que mantinha tudo. Então, é uma dependência totalmente emocional mesmo. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? Eu falava com a minha cliente, ela me mandava, ela não tinha condições emocionais de lidar com aquilo, ela tinha medo de cair nas investidas dele, então ela mandava print para mim de tudo que eles conversavam. Então, ele mandava mensagem, mandava print. E aí eu falava para ela, olha, você pode responder isso, isso e isso, tal, né? Sempre como sugestão. Ela fazia o que ela quisesse, né? E ao mesmo tempo que eu via que nas mensagens ele falava assim para ela,
Vamos nos mudar? Vamos para o interior, onde fica longe de todo mundo? Aí a gente vai recomeçar. Me perdoa, vamos fazer tudo melhor. 1 minuto depois, literalmente, ele mandando mensagem para mim. Ele tinha mandado para ela mandou print, e ele mandando para mim, doutora, quanto que sai o divórcio? Porque eu não aguento mais essa situação. Vai demorar? Porque Bipolar? eu já tô conhecendo alguma pessoa. Não, porque para mim ele tava mostrando quem ele era, sem máscaras, né? E para ela ele ainda tava tentando, porque eles tentam até o último segundo manter a vítima ali. Até pelo ego. Não aceitam de forma alguma perder. E para eles, uma pessoa que peça, eles nunca vão sair do relacionamento por si só. É muito difícil eles saírem, porque eles querem manter a vítima ali, que para eles é bom, tá estável, não é? Ele pode viver a vida dele em paralelo. Então, para você ver como essas pessoas são perigosas, na verdade é isso. Porque uma pessoa que não tem caráter é uma pessoa perigosa. É isso que as pessoas têm que entender, não é? Entendi. E vamos lá, a doutora tá querendo montar um podcast. Isso, eu quero começar um podcast, né? O podcast, ele é intitulado Entre Gatilhos. Por quê? Porque o gatilho é o nome que se dá àquela situação em que você se percebe relembrando algo, né, que te fez mal, evidentemente, e muitas pessoas não dão atenção a esse gatilho, a essa voz que vem de dentro, que é um sinal, olha, aqui não, é como se fosse, a gente chama de red flag, é uma bandeira vermelha, algo que acende para você ali, por exemplo, uma pessoa que terminou um relacionamento tóxico, abusivo, deveria estar sozinha por um tempo, isso é a sugestão, para que ela possa se recuperar a autoestima, o amor próprio, para depois conhecer alguém. Né? Mas geralmente a pessoa sai ali, como sempre, uma dependente emocional, não consegue lidar com aquela dependência emocional e acaba ali já conhecendo outra pessoa. E as vítimas de relacionamentos tóxicos, a gente brinca que tem assim, parece que um cheiro, e os abusadores sentem de longe. Então, eles vão procurar sempre o mesmo tipo de perfil. Então, a pessoa que é geralmente mãe, é uma pessoa de família, trabalhadora, estudada, esforçada. E aí é esse tipo de pessoa que ele vai atrás para recomeçar e assim se apaixona numa velocidade fantástica, já querendo casar. Tudo muito rápido. Muito. E aí uma dependente emocional já pensa, nossa, que presente de Deus. Acabei de terminar com um traste, né? E agora apareceu um príncipe encantado na minha vida que vai me proporcionar, né, tudo. Até ele casa mesmo, faz de tudo para estar junto, vai para a igreja, começa a se mostrar por trás de muitas máscaras. E geralmente essas pessoas são de longe, são pessoas que não têm convívio nenhum com alguém que conheça a vítima anterior, mas o contato é tão somente com a família do abusador, que sempre vai passar pano para ele. A Isa, cantora, é uma mulher negra, lindíssima. Você pega a filha dela que nasceu ali nos primeiros momentos, né? Branquinha, mais clarinha. Aí começaram a ofender. Ah, que absurdo, você que fala tanto de sermos... temos o poder negro e tal, e aí você tem uma filha branca. Olha como que tá a cabeça das pessoas. Mas que culpa ela tem? Então, pois é, mas a questão é, qual é o problema? Nenhum. Não é? Então, a questão ali é que os pais, eles não estão cuidando dos filhos. Eles estão dando um telefone, eles estão dando... Antigamente se preocupavam muito com TV, sai da TV. Aí depois passou a fase do computador, só fica no computador. Agora é o celular, não é? Então dá-se um celular para uma criança de 1 ano de idade, de 2 anos de idade. Isso é uma loucura. Eu já vi crianças de 1 ano, fui aniversário infantil, e a criança de 1 ano sabia mexer melhor do que eu, literalmente, no celular. Eu fiquei chocada. Então o que acontece? Essas crianças, elas estão sendo criadas, né, ali e educadas pela internet. E a internet é má, né? Então, a gente pode, com certeza, conseguir muitas informações, muita coisa boa na internet, mas tem o lado obscuro, o lado ruim. Então, se a gente pensa que para ser feliz, uma criança pensa que para ser feliz tem que ser famoso e pensa que tem que ser blogueiro, não quer mais trabalhar, quer ganhar a vida por trás de um computador e não busca ter uma profissão, não busca se especializar. Então, são crianças que vão crescer doentes. Né? E as crianças as pessoas que são narcisistas, elas se tornam narcisistas ali na infância,
Tá? Então, isso é bem importante dizer. Então, por dois principais motivos, que não são os únicos, mas são os principais. Que ali na primeira infância, quando ela está ali formando a personalidade dela. Personalidade, 50% é nata, vem do pai e da mãe, e 50% ela adquire ali no convívio, no ambiente dela na primeira infância, que é até os 7 anos. Se nessa primeira infância, ou até um pouquinho depois também, na relação do narcisismo, a criança sofreu um abuso grande, ela passou uma vergonha absurda, ela vivenciou um momento, por exemplo, uma pobreza, um momento de extrema pobreza em que a criança ela sentiu muita raiva por estar vivendo aquilo, e dentro dela ela entronizou, não quero ser pobre, eu não vou ser pobre, eu nunca mais vou passar por essa vergonha, essa humilhação. E aí, isso dá para acontecer na infância, é óbvio. E aí a criança começa a criar uma máscara perante os amiguinhos de que ela não é assim. Teve uma novela, eu não lembro qual é a novela, que a personagem ela era assim, ela era filha de um empregado, e na escola, por ser particular, porque a patroa do pai dela pagava, ela se fazia como se fosse rica, né? E isso é muito real. Então, a criança, se ela passa uma vergonha muito grande ali, ela cria um personagem. Então, o narcisista nada mais é que uma pessoa que tem um personagem, porque é uma pessoa que é muito insegura, né? É uma pessoa que ela não tem uma estabilidade emocional, mas ela precisa se travestir de uma pessoa extremamente importante. Ela, inclusive, ela ameaça o parceiro ou a parceira de suicídio. Por que você foi contar sobre mim? Por que você foi falar das nossas brigas? Eu ia me matar. E aí a vítima fica, meu Deus, eu quase fui ali responsável por um suicídio, mas é tudo mentira. A pessoa fala isso para fazer com que a vítima se sinta mal. Então é um inferno que você vive, né, quando você tem uma pessoa narcisista do lado. E isso acontece, ela se transforma, né, nessa personalidade, ele tem esse transtorno na infância, no máximo ali na pré-adolescência. Por quê? Por conta da falta do olhar dos pais. Então, onde que tá? Por isso que a gente tem um boom de narcisistas hoje. Porque os pais, eles não querem mais criar os filhos, eles querem dar para a escola criar, né? Então, a escola não tem que educar ninguém. A escola ensina ali, educa no sentido escolar, mas não na questão da educação moral, cívica da criança. Isso é do lar, não tem obrigação, é dos pais. E isso não vem acontecendo mais. Então, a criança acaba tendo que se virar. E quando ela não sabe se virar, o que acontece? Às vezes a criança foi abusada e passou uma vergonha muito grande, não conta para ninguém, leva aquilo para a vida e aí acaba se tornando uma abusadora também, é muito comum. Então, são várias vertentes, né? Tudo isso se baseia na educação. Então, enquanto os pais não olharem para os filhos, não tiverem um olhar mais direcionado, nós teremos cada vez mais pessoas abusadoras. E o seu podcast, então, vai falar sobre os gatilhos, né? Entre gatilhos. O nome do podcast é Entre Gatilhos, porque é entre esses gatilhos, como no caso dessa cliente que eu dei o exemplo, onde ela se percebeu ali depois, né? Aqueles bloqueios mentais, emocionais, do período em que ela foi ali abusada emocionalmente, fizeram esconder situações, né, para que ela não enfrentasse aquela realidade, ligados à criança. Então, quando você vai se tratando, você busca um profissional da área da saúde emocional, você vai resgatando isso, é necessário resgatar para tratar. Um trauma que você teve na infância, você tem que resgatar para tratar. E esse tratamento evita que você caia ali em situações futuras, né? Então, entre gatilhos, porque exatamente entre esses momentos que você desperta para alguma situação, é onde você vai conseguir falar melhor com o advogado, dar esse espaço para o advogado especializado entender melhor a situação, para saber qual caminho levar, qual o melhor remédio judicial a gente chama, né? Para poder seguir no caminho do processo, no caminho processual, e também para poder orientar a pessoa a procurar um atendimento psicoterapêutico para que ela possa melhorar ali e resgatar a vida dela, saber que a vida pode ser boa, pode ser feliz, a despeito toda essa vida ruim que ela teve. Que maravilha, tivemos um bate-papo muito bacana. Quero agradecer a sua presença. Quer dar um recadinho para os seus clientes ou para o pessoal que está nos assistindo? Claro, eu quero sim. Bom, eu quero primeiramente dizer para todas as pessoas que estão assistindo que não há nada mais importante do que a vida
né? Então, nós estamos no Setembro Amarelo, a vida importa, a saúde emocional importa. Então, independente do profissional, seja ele um advogado, um terapeuta, converse, fale do que você está sentindo. Então, quando buscar um profissional, pesquise para ver se esse profissional é um profissional especializado, para que você possa ter um atendimento digno, para que esse profissional possa te olhar com um olhar mais humano, tá? Assim também como busque terapia. A terapia, ela salva vidas, ela vai te fazer seguir o caminho onde você vai se resgatar como ser humano e enxergar novamente a beleza na vida. Que bom. Volte sempre, esteja à vontade. O Estúdio W, agora a casa é sua. Muito obrigada. Vai ter esse programa, seja um sucesso. Obrigada. Tudo de bom, que você, como doutora, sirva de exemplo para muitas mulheres, né? Incentive muita gente e ajude. Muito obrigado. E estamos acabando aqui, estamos encerrando o programa. Vocês compartilhem, comentem, dê o like. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer.